Fraternais saudações. E em especiais instruções aos seus discípulos, tal como se registra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, dignos, o Mestre Jesus retransmite o seguinte ensinamento, abre aspas, os teus olhos são a candeia do corpo. Se eles forem bons, todo o teu corpo será luz. Se eles forem maus, todo o teu corpo será trevas. Fecha aspas. Repito, os teus olhos são a candeia, a vela, a lamparina, a lâmpada do corpo. Se eles forem e seguirem por bons caminhos e hábitos, todo o teu corpo há de reverberar e transbordar em luz. Enquanto que, por conseguinte, se os teus olhos forem e seguirem por maus caminhos e hábitos, todo o teu corpo há de ser como um redemoinho absorvente, vampirizador de tudo o que há de mais trevoso. E sim, é significativo rememorarmos esta passagem porque em grande parte se coaduna com o pensamento popular de que os olhos são as janelas da alma. E interpretamos isto do ponto de vista esotérico por uma tríplice razão. Em primeiro lugar, porque somos sim em grande parte constituídos daquilo que recebemos pelos nossos sentidos, dentre os quais este que falamos hoje nesse nosso estudo, os olhos e a visão. Somos, em número 2, em segundo lugar, em grande parte constituídos por aquilo em que focamos o nosso olhar. E, em grande parte, somos também constituídos, número 3, daquilo que emitimos através do olhar para o universo e para as outras pessoas. Lembremos-nos também da passagem do salmista Davi, quando expressa o pensamento de que eleva os meus olhos para o monte, ou seja, eleva os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A depender de onde se mantém o nosso olhar, o nosso coração, a nossa visão, do modo, do sentimento como expressamos este aspecto da nossa manifestação, a nossa vida se encaminha de maneira mais ou menos luminosa, mais ou menos trevosa. Entretanto, hoje especificamente vamos falar sobre algo mais prático que vamos dividir em 6 passos ou 6 aspectos fundamentais, que é a utilização esotérica, consciente, prática e efetiva da telepatia, especificamente através do olhar. 6 aspectos fundamentais da telepatia e do desenvolvimento do chamado olhar magnético. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 173, 173º vídeo em nosso canal de estudos herméticos e esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E claro, enquanto você nos acompanha nestes 6 pontos sobre telepatia e olhar magnético, curta este nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sino caso ainda não tenha feito, compartilhe ao final nos seus grupos espiritualistas e deixe aqui nos comentários as suas sugestões, suas opiniões. Todas estas manifestações e ações contribuem, sim, para a manutenção e crescimento deste nosso canal. Paz profunda é o conceito-chave da egrégora que estabelecemos aqui em nosso canal no YouTube. Paz profunda. Bem, dignos, o primeiro ponto a sublinharmos sobre telepatia e o desenvolvimento do olhar magnético é que a palavra telepatia pode ser subdividida em 2 partes de origem grega. Em primeiro lugar, tele, que significa distância, daí o termo, por exemplo, telecomunicações, ou seja, comunicação à distância. Então, telepatia, em primeiro lugar, significa distância. Mas o que é a distância? Pateia, que significa, dentre outras coisas, sentimento, emoção, ou seja, a telepatia é a comunicação mais do que de um pensamento, e nós já estudamos isso em outros vídeos e práticas sobre telepatia em nosso canal.
É a comunicação, mais do que de um pensamento, de uma ideia, de um sentimento e de uma emoção. É significativo que quando você deseja retransmitir para outrem um pensamento, uma ideia, uma fórmula pensênica, que você a envolva num contexto emocional significativo e forte, a fim de que isto de fato ganhe peso e ganhe reverberação suficiente para chegar às antenas, aos elementos receptores mentais e psíquicos do outro indivíduo. Mas vamos lá. Ponto número 1, para irmos aos 6 pontos aqui significativos, é mantermos um olhar durante as nossas conversas, principalmente, fixos. Isso significa não arregalarmos os olhos. Quando se fala muito no desenvolvimento da telepatia e do olhar magnético, se pensa que se tem que ter um olhar arregalado, um olhar mais histriônico, absolutamente fixo e muito caricato. Isto, na verdade, mais atrapalha e mais faz com que se crie um processo de desconforto, desconfiança, do que propriamente uma simpatia e um alinhamento entre aquele que emite e aquele que recebe um pensamento. Então a força do olhar magnético, a força da telepatia retransmitida através do olhar, esse é o nosso estudo de agora, vai se dar não pelo arregalar dos olhos, pelo olhar estridente, histriônico, exagerado, mas pela simplicidade emocional, pela força pensênica com que se vai estruturando as próprias ideias internamente. Então, no seu dia a dia, quando você tiver que retransmitir um olhar magnético, uma ideia telepática, faça com que o seu olhar ele seja o mais natural possível. Ponto número 2, dignos, é o seguinte, vem da conversa. É interessante que você treine até mesmo num espelho, manter o olho no olho. Não sei se você já teve esta sensação, mas são poucas as pessoas que conseguem, de fato, durante uma conversa formal ou informal, uma entrevista de emprego, algum tipo de palestra, enfim, manter o contato visual. Eu me lembro que quando fui dar uma das minhas primeiras palestras, a minha mestre me deu também essa instrução. O que eu devo fazer? Perguntei a ela para ser um bom palestrante. Ela disse o seguinte, olha, mantenha o contato visual, olhe as pessoas profundamente nos olhos e desde então, quando vou dar uma palestra, fazer uma apresentação presencial, sempre tenho este hábito de olhar de maneira natural, carinhosa as pessoas profundamente nos olhos. Então sim, para desenvolver um olhar magnético, crie o hábito de olhar naturalmente, ponto número 1, mas olhar nos olhos das outras pessoas. Esse é o ponto número 2. Isso você também desenvolve no espelho, desenvolve consigo mesmo. É manter um olhar também devidamente direto e alinhado. Ponto número 3, dignos, é o seguinte, quando se deseja retransmitir uma ideia a nível inconsciente, porque vejamos, telepaticamente existe também essa diferença. Quando nós estamos conversando de maneira objetiva, aqui apenas no campo das ideias, sem querer retransmitir uma ideia telepática, se olha nos olhos. Quando você deseja, enquanto está conversando, retransmitir uma ideia mais telepática, ou seja, uma ideia oculta, subliminar, espiritual, psíquica, você não olha nos olhos da pessoa, mas olha propriamente no meio da testa, na altura do terceiro olho. Esta é a prática fundamental e é uma diferença, ou seja, se enquanto se está conversando com alguém, se deseja retransmitir uma ideia, o ideal é que esta influência oculta seja feita não olhando nos olhos, mas olhando fixamente aqui para o centro da testa, ou seja, se estabelecendo um elo, uma linha, uma ligação, não mais a nível tão e somente objetivo, mental, material, mas também a nível espiritual e psíquico, para retransmitir ideias, olhar no meio dos olhos. O ponto número 4, dignos, é o seguinte, olha, se na verdade o que você deseja é se desembaraçar, desvincular de uma conversa que o incomoda, o ideal, se você quer um afastamento, não olhe nem no terceiro olho, porque é de retransmissão de mensagem telepática, nem olhe nos olhos, que é o da conversa formal comum. Olhe na ponta do nariz ou para a boca da pessoa. Fazendo assim,
com que ela se distancie. Por vezes, e muitas vezes isso acontece, se está conversando com alguém, mas se quer terminar aquela conversa, não se queria nem mesmo iniciar aquela conversa, não quer se estabelecer um vínculo, seja por que razão for, então você não olhe nos olhos, não olhe na altura do terceiro olho, do Ajna chakra, mas olhe na altura propriamente ou do nariz ou da boca, fazendo assim com que essa conversa comece a ser desvinculada, cortando os laços emocionais. O ponto número 5, dignos, é para o desenvolvimento de um olhar magnético na retransmissão telepática de ideias. Dos 3 pontos aqui fundamentais também, para além do olhar, enquanto você estiver retransmitindo uma ideia, junte os 3 dedos da sua mão, se possível da mão esquerda ou direita, mas principalmente da sua mão ativa, ou seja, de forma simples falando, da mão com que você escreve. Quando você junta esses 3 dedos, e aqui vamos lembrar, já estudamos isso em Quirosofia, em outros vídeos em nosso canal, que é a leitura das mãos, o dedo de Vênus, o dedo de Júpiter e também o dedo de Saturno. Quando você junta esses 3 dedos, de forma discreta, você está condicionando a sua fisiologia a concentrar de maneira mais potente a sua força interior. Então, quando você quer tratar de transmitir uma ideia de forma a impressionar mais fortemente alguém ou um grupo de pessoas, junte os 3 dedos das vossas mãos. Esta também é uma das maneiras de maximizar a nível consciente, biológico, fisiológico e também inconsciente a ideia a ser retransmitida. E por fim, no ponto número 6, dignos, é o olhar inconsciente para fecharmos esta nossa reflexão breve de agora. O olhar inconsciente significa conversar olhando para os olhos da pessoa, mas sem que a pessoa esteja propriamente presente, mesmo que você, isso é interessante de se treinar, quando você for retransmitir uma ideia, um pensamento telepático, se veja olhando profundamente nos olhos daquela pessoa, retransmitindo aquela ideia, especialmente neste caso, na altura do terceiro olho, e mesmo que ela não esteja ali presente, é desenvolver a capacidade de olhar profunda, fixa e fixamente nos olhos da outra pessoa, mesmo que ela não esteja presente. Esta é uma das maneiras de se enviar a nível esotérico e prático o que nós chamamos de mensagem subliminar, telepática, psíquica, espiritual e astral. Voltaremos sim a estas temáticas futuramente. Digníssimos irmãos e irmãs, paz profunda.